E aí a gente tem essa conjuntura, só que esta conjuntura muda verdadeiramente pré-candidatos que estão na disputa. Que são o Flávio, Lula, ou o petista que ele indicar, e o Renan. Correto. E tá todo mundo meio que fingindo, assim, né? Num momento de crise, e é um assunto que eu acho que muda o jogo das eleições de 2026. Por quê? Porque como é que estavam as eleições de 2026 até hoje? A gente tinha uma eleição em que o Flávio estava bem nas pesquisas, a gente comentou várias vezes que o Flávio estava bem nas pesquisas, um PT envelhecido, enfraquecido, com muita dificuldade de emplacar qualquer coisa, um PT que veio perdendo espaço nessas últimas pesquisas, em todas elas, PT perdeu espaço na Atlas, PT perdeu espaço na Quest, perdeu espaço na Datafolha, quase todas as pesquisas estavam indicando que o PT estava no momento de refrega, no momento de enfraquecimento, e aí a gente tem essa conjuntura, só que esta conjuntura muda hoje. Porque, a depender do que acontecer nas próximas semanas e nos próximos 2 meses, a gente pode ver uma inversão completa do cenário. A gente pode ver o Lula crescendo, a gente pode ver candidatos à direita que são minoritários crescendo em cima do Flávio, a gente pode ver um racha na base do Flávio Bolsonaro, a gente pode ver até mesmo o Flávio Bolsonaro desistindo da sua candidatura e colocando um outro candidato no lugar dele. Então, tudo está aberto, tudo está incerto nesse momento. O que você acha? Não, é um dia maravilhoso pra gente, porque a partir de agora não existe mais a possibilidade de coexistência entre a candidatura do Flávio e a candidatura do Zema. Não tem mais como essas duas linhas elas continuarem. Não sei se o pessoal chegou a entender a grandiosidade disso, né? Porque, cara, até então, a gente sabe que tem 3 verdadeiramente pré-candidatos que estão na disputa. Que são o Flávio, o Lula, ou o petista que ele indicar, e o Renan. Correto. E tá todo mundo meio que fingindo, assim, né? Mas talvez tenha o Caiado, talvez tenha o Zema, talvez tenha o que... Não tem mais como existir possibilidade de fingimento a partir de agora. Você tem 2 caminhos, tá? Um caminho, que é o menos provável, é amanhã o Nicolas aparece com um vídeo de fundo preto junto com a Michelle Bolsonaro falando que ele vai apoiar o Zema e que ele não apoia mais o Flávio, e esse vídeo pega 100 milhões de views e o Flávio desiste. E é o que eu não acho que vai acontecer. O outro caminho é o Zema ele ser destroçado a partir de agora. É o campo se unificar ao redor do Flávio e o Zema acabou, entendeu? Acabou o fingimento de candidatura. Aliás, assim, foi o momento mais pau duro do Zema na vida inteira dele, e é o vai ou racha, entendeu? E eu acho que vai rachar, acho que acabou pro Zema a partir de agora. O que é muito bom pra gente em Minas, porque o Zema... A minha hipótese é que se ele levasse a candidatura até o final, que eu não acho que ia rolar, mas se ele levasse, ele é um cara que estava pronto para fazer traço em Minas, no Brasil inteiro, e em Minas pegar ali o seu, sei lá, 7, 10%, entendeu? Você acha que ele... Não, isso é interessante o que você falou, inclusive porque ninguém tratou aqui, nem o Renan, nem eu. Você acha que o Zema tá tão mal em Minas Gerais? Não saiu nenhuma pesquisa do Zema pro Senado de Minas Gerais, né? Se ele tivesse muito bem... Mas coisa de pegar 7, 10% apenas em Minas? Sim, ele sim. É uma diferença brutal, por exemplo, com o Caiado. O Caiado, você vai ver a pesquisa do Caiado em Goiás, o Caiado ele tá fica muito na frente do Lula, às vezes fica na frente do Flávio, entendeu? Ele é um cara muito grande em Goiás. Sim. É um cara que, dependendo da pesquisa, vai pegar 20%, 30%. É a ordem de grandeza que ele tá disputando ali com o Flávio e o Lula em Goiás. O Zema não faz isso em Minas. É como se, fazendo uma analogia frouxa aqui, é como se o Caiado fosse em Goiás aquilo que a gente é para os jovens. É a base, de fato. O Zema não é esse cara todo em Minas Gerais, entendeu? Ele é um cara que foi... A circunstância em que o Zema foi eleito em Minas Gerais, ela foi muito específica. Era uma circunstância em que o Anastasia, que era o cara do PSDB, já tinha sido eleito, aí veio o Pimentel depois dele. Prestem atenção nisso aí, por favor, porque tem muita sutileza sobre política mineira e sobre a situação real do Zema, que às vezes a gente aqui, que tá em São Paulo, que não acompanha tanto assim, para e passo, o que tá acontecendo em Minas, não pega. Então presta atenção na explicação dele. E é curioso, porque aí a gente tem que começar a trabalhar umas teorias do porquê que o bolsonarismo, aqui em São Paulo, ele resultou num Tarcísio, que é um cara que a gente tem várias críticas, mas é um sujeito inteligente, é um engenheiro, em Minas Gerais, o bolsonarismo ele resultou no Cleitinho como seu produto último, sabe? É tipo aquelas evoluções convergentes, mas elas divergindo completamente, sabe? Tipo assim, vira o golfinho e o hipopótamo, assim. E como era o nome do vice-prefeito Marcos Mendes? Era Marcos Mendes? De onde? De Minas? Vice-prefeito não, vice-governador. Não lembro. Era o do Zema que você fala? O do Zema. Não, era o Matheus Simões. Matheus que agora Simões, ele tá como governador. É, Matheus Simões. Matheus Simões. Mas aí qual que é o lance? A política,
Eu tenho essa tese que a política paulista ela é um pouco mais tecnocrática e a política mineira é um pouco mais poética, assim, entendeu? Poética. E isso aí tem toda uma cadeia de eventos que faz o Tarcísio absorver uma Minas parte... Gerais poética. Tem toda uma cadeia de eventos que faz o Tarcísio absorver o Tá. tucanato paulista e mantém-se aqui uma certa continuidade, enquanto que em Minas tem uma ruptura com o cenário que estava rolando. E que aí a gente cai no Zema e que aí tem o Cleitinho, que é um imbecil ao quadrado. Só pra gente contextualizar. Vamos Quais falar do eram... que estava rolando antes. Quais eram os grupos políticos que tinham força em Minas Gerais antes da ascensão do Zema? Quem é que mandava lá? Tava disputando naquele momento PSDB e PT. Ok. Rolou meio que uma... Foi uma versão em miniatura do Brasil, que é o que Minas sempre gosta de ser. Né? Então, só que lá o PSDB tinha ganhado de fato. Né? Então, se a gente tratar que, desde 2002 a Bahia é reduto inquestionável do PT e São Paulo reduto inquestionável do PSDB. Em Perfeito. Minas rolou alternância PSDB e PT durante todo esse período. Então, o governador anterior era o Anastasia, do PSDB. Depois veio o Pimentel, do PT. E aí, na disputa em que o Zema foi eleito, em 2018, estava sendo colocado uma disputa entre o Pimentel, querendo se reeleger, e o Anastasia querendo voltar. Sacou? Então, aquele lance daquela grande ascensão de um baixo clero que o Bolsonaro provocou, o Zema conseguiu capturar esse espaço. E tanto é que depois, no segundo turno, o segundo turno foi entre o Anastasia e o Zema. Ou seja, o cara do PSDB e o Zema. E rolou um voto Anastadade, que era a galera do PSDB de Minas com a Anastasia e apoiando o Haddad contra o Bolsonaro no segundo turno. Compreensível, porque o PSDB sempre teve um nojinho do Bolsonaro Exato. e não queria embarcar no barco do capitão. Então, assim, o Zema ele é eleito por causa disso. Não tem esse negócio do mineiro amar o Zema, sacou? Eu me recordo da época em 2018, quando a gente viu a eleição do Bolsonaro, eu estava na casa de um ex-vereador do MBL. Estava na casa de um ex-vereador do MBL. Vou até citar o nome aqui, eu acho que não tem problema eu citar o nome dele. O César Leite, que depois ele nos abandonou e abraçou o bolsonarismo. Pra variar a história da nossa vida. Quer dizer que teve algum vereador do MBL que foi pro bolsonarismo? Pois é, pra variar... Não diga. Não é a primeira vez, né, que as pessoas fazem isso. A gente, infelizmente, tem encarado essa história há muito tempo. E o César fez exatamente isso. Ele migrou e tal. Beleza, perdemos contato e tal. Mas na época ele tava com o MBL. E foi muito impressionante porque eu me lembro da sensação de ter visto a eleição de 2018. Nós estávamos todos com um aplicativo, eu não tô com o celular aqui, mas era aquele aplicativo Resultados. Vocês devem conhecer, vocês são cracudos de política, vocês acompanham. Tem um aplicativo que é Resultados, que vem todos os resultados eleitorais. E a gente tava acompanhando um monte de gente, né? Tava acompanhando a galera da Bahia, tava acompanhando a galera do MBL São Paulo e tava acompanhando bolsonaristas aleatórios, os mais variados. E eu me recordo da impressão que a eleição do primeiro turno me suscitou. Foi uma impressão de esmagamento. Eu me sentia assim, tipo, parecia que uma montanha tinha caído na minha cabeça e que... Tipo, já era, assim, realmente, a eleição do primeiro turno de 2018 foi um negócio tão impactante que depois disso aí a gente fez reunião, o MBL, isso aqui é bastidores da história do MBL, provavelmente, sei lá, 95% de vocês que estão nos assistindo não sabem disso, até a galera que tá aqui, os operadores, etc, não sabem disso. Houve uma reunião no pós-2018, quando o Bolsonaro ganhou, que foi uma reunião para pensar, e aí? O que a gente vai fazer? A gente vai se alinhar ao governo Bolsonaro, mesmo abraçar, porque a gente tinha apoiado no segundo turno, mas era um apoio tático, obviamente, para tirar o Haddad do jogo, enfim. E aí, o que a gente vai fazer? E aí se cogitaram muitas coisas, muitas ideias estranhas. Essa é uma das mais legais. A gente cogitou enviar uma comitiva para os Estados Unidos, para falar com o Olavo de Carvalho e buscar uma aliança. Sério, real, isso foi cogitado. E ver se teria uma aliança com o Olavo de Carvalho. Aí a gente cogitou também mudar toda a nossa comunicação, porque a gente começou a achar que a comunicação estava toda errada e que aí surgiram sempre piadas, porque o MBL é muito cheio de piadas, e a gente ficava falando que o grande profeta era o Gil Diniz, que o carteiro reaça ia dar o nosso caminho, que a gente não tava com nada, que o Renan era um bosta, que o grande carteiro reaça era o profeta. E a gente fez muitas piadas, porque realmente foi uma eleição. Quase acabou o MBL, é sério mesmo. Se cogitou, tipo, meio que desistir do caminho que a gente tava. E ser aglutinado, fagocitado pelo bolsonarismo. A gente pensou nisso, isso é real. Porque a coisa foi tão, assim, impactante que a nossa mente ficou meio
meio em pane, a gente ficou meio um pouco paranoico na época. Foi muito, muito chocante. E eu me lembro de ter ficado particularmente chocante com os governadores. Porque venceu um tal do Zema, que não era ninguém, o cara não existia na política. O Zema não era da política. Aí vence o tal de um Zema, ele vai, não é pro segundo. Ele vence no primeiro turno ou no segundo? Ele vence no segundo porque ele vai com a Anastasia. Mas ele vai pro e aí ele destrói turno. o Anastasia. Vai bem, destrói. fortíssimo no segundo turno, então foi esse cara. Aí foi ou venceu no primeiro, ou foi aquele cara, o Moisés de Santa Catarina. Teve um governador, Moisés alguma coisa de Santa Catarina. Vocês vão lembrar o sobrenome desse cara. Moisés alguma coisa de Santa Catarina. Aí teve, eu acho que também foi a eleição do Witzel. Foi a eleição do Witzel também, do Rio de Janeiro. Então a gente viu assim, os governadores que não eram nada. As pessoas não existiam na política. E elas se estabeleceram. E aí nós cogitamos, como é que vai ser esses governos? Caso vão conseguir fazer alguma coisa, como é que vai ser? E aí teve o governo Zema, né? O governo foi lá de 18 a 2022, depois ele se reelegeu. Como foi o governo Zema, assim, pra Minas? Ele fez alguma coisa efetiva? Cara, ele foi um governo convencional, né? É porque também o governo do Pimentel tinha sido muito ruim, o Pimentel ele conseguiu agariar um ódio entre os funcionários públicos, principalmente, atrasaram muitos salários, um petista angariou ódio dos funcionários públicos. É nessa situação, chegou ao ponto... Esse cara é uma das pessoas mais incompetentes da história do Brasil. Imagina professoras de história de escolas estaduais falando, não vou votar no petista. Disso que eu tô falando, entendeu? Então assim, o cara conseguiu... Então assim... e aí ele não tinha essa... Tanto que ele não consegue ir pro segundo turno, entendeu? Esse que é o lance. O Pimentel não consegue nem ir pro segundo turno, foi um desastre. Então o Zema, ele dá uma ajeitada na casa ali, vai meio que caminhando e tal. Tem a situação da dívida de Minas Gerais, que eu, inclusive, tenho que estudar melhor e passar um pente fino nisso aí. Mas não é um governo de grande surpresa, entendeu? Ele não é um grande governador, até porque ele não é um sujeito muito dos mais espertos. Um governador assim, mediano. Antes, como eu falei, o jogo tava muito favorável pro Flávio, ele tava indo muito bem, embora ele seja medíocre. Ele não tem proposta, ele é medíocre, ele é fraco, não tem carisma. Beleza, mas ele já era isso. E ele estava indo bem, apesar de tudo isso. Agora não, agora ele tem essas qualidades e agora as coisas começam a virar. A máquina de moer reputações começou a funcionar, então as coisas mudam um pouco de figura. Vamos reagir ao vídeo do Zema? Vamos colocar aí, acho que é bom. O famoso vídeo do Zema rompendo com o Flávio. Isso aí, eu acho que o Zema, eu acho que o Zema, ele... porque agora tem esse negócio da caixa, né? A caixa aqui. O Zema queimou a largada. O cara queimou a largada. O Rodrigo Constantino, que é um cara que tá toda hora tirando fotinha junto com o Nicolas. Ele cometeu suicídio. Acabou, assim. O Zema agora, novamente, a única coisa que minimamente salvaria o Zema, na verdade são duas coisas, né? Uma delas é assim, que sair muito mais coisa do Flávio, começar vazamentos muito piores. Isto é assim, possível. O que é possível. A segunda coisa, que eu acho que não aconteceu porque o Nicolas estava sentindo a temperatura pra ver a reação. É o Nicolas abraçar. Seria o Nicolas abraçar junto com a Michelle.